Muito bem, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Por hora, nós vamos ler só um versículo, o 12. É até aí, só aí mesmo, aí onde está, no telão. Vamos recitar juntos esse único versículo, irmãos. Filipenses 1:12. Vamos lá? Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Amém, irmãos? Essa palavra de Paulo é maravilhosa. Eu quero falar sobre o progresso da obra missionária. Eu não vejo uma pessoa mais entusiasta com a obra missionária do que Paulo. Paulo amava a obra missionária. Ele foi o maior bandeirante do cristianismo, o maior plantador de igrejas, o maior ganhador de almas, o teólogo, apologeta das doutrinas bíblicas. E não era de gabinete, não, irmãos. Ele era do campo. Ele saía para pregar o Evangelho em todos os lugares, para ganhar almas para Jesus. Amava missões, amava profundamente a obra missionária. Eu às vezes vejo Paulo assim, eu acho que ele gostaria de estar em muitos lugares ao mesmo tempo, mas não dava. Deus ia direcionando, e é o Espírito Santo que dirige a obra missionária. Às vezes ele queria ir para um lugar, vai por aqui, Paulo, é por aqui que você tem que ir, né? Então, eu imagino assim, se ele tivesse 100 vidas, ele dedicaria todas elas à obra missionária. Irmãos, nós precisamos amar a obra missionária. Nós estamos enfatizando esse mês, e até o segundo domingo do mês que vem, essa obra. Como é o tema mesmo, irmãos? No amor do Pai, vamos completar a missão. Então, irmãos, vamos tomar essa atitude, essa decisão, porque Paulo queria completar a missão, e a missão dele ele completou, mas agora tem a nossa parte, irmãos. Nós temos que completar essa missão antes da volta de Jesus, e antes da nossa partida, porque depois que a gente parte do mundo, aí não tem mais jeito, eu não vou fazer mais, e você também não é? Então nós temos que aproveitar o tempo que estamos aqui, para que no poder do Espírito Santo, no amor do Pai, na graça do Senhor Jesus Cristo, nós vamos completar essa missão. E eu quero tirar aqui, nesse texto que ele fala do progresso do Evangelho, o progresso da obra missionária, algumas lições importantes. Deixa a Bíblia aberta aí, por favor. E primeiramente, há progresso na obra missionária quando reconhecemos, irmãos, uma coisa fundamental na vida cristã, quando reconhecemos o controle de Deus. Eu sei que passa a ser um jargão, né? Deus está no controle, Deus está no trono, mas olha o que Paulo diz aqui no versículo 12, irmãos. Eu vou repetir aqui mais uma vez, quero ainda, irmãos, que saibam, eu quero que vocês tenham certeza, olha só, que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, segundo a teologia da prosperidade, que tão divulgada hoje, ele era um fracasso. Ele seria um fracasso, comparando com a teologia pregada hoje,
a teologia da prosperidade. Esse homem foi um fracasso na vida. Mas olha, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus, irmãos, olha o que ele está dizendo aqui. Eu tenho certeza de que Deus está controlando todas as coisas. Eu tenho certeza da soberania de Deus na minha vida e na obra missionária. Eu tenho certeza do propósito de Deus em tudo que está me acontecendo. Ele não fala de algumas coisas, não. Na sua vida, irmãos, ele vê o progresso da obra missionária. Paulo foi perseguido em Damasco. Paulo foi rejeitado em Jerusalém. Vocês lembram que desconfiaram dele, né? Será que esse homem é convertido mesmo, esse perseguidor aqui? Ele foi esquecido lá em Tarso, esquecido assim, né, humanamente pelos outros, mas ele passou mais ou menos 10 anos em Tarso. Deus estava preparando esse homem, irmãos. Deus estava trabalhando na vida dele, para ele ser usado poderosamente. Foi apedrejado em Listra, quase morreu, açoitado, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica. Um homem de Deus, em vez de receber honra, irmãos, olha só, ele é enxotado, ele recebe desprezo das pessoas, inclusive religiosas. Chamado de tagarela lá em Atenas, chamado de impostor em Corinto, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou feras em Éfeso, naufragou em algumas viagens, inclusive para Roma, mas todos foram salvos, né? Foi mordido por uma víbora na cidadezinha, na ilha chamada Malta. E os malteses, eles quando viram a cobra morder Paulo, falaram assim: esse homem é um condenado mesmo, ele foi salvo, né? Conseguiu do naufrágio, mas chegou aqui, está condenado esse homem, vai morrer mesmo, é para ele morrer mesmo, porque eles conheciam a cobra que tinha picado Paulo. Enfim, irmãos, eu fico imaginando eles lá, os nativos, né, olhando, vamos ver como é que ele vai ficar meio tonto, vai cair morto. E Paulo estava tranquilo. Paulo estava tranquilo. Ele sabia que a vida dele, irmãos, estava sendo dirigida por Deus. Quem guardava a vida dele é o Senhor. E até a mordida da cobra contribuiu para o progresso do Evangelho. Porque ele estava esperando a morte dele, e daqui a pouquinho nada aconteceu, Deus fez um milagre na vida dele, e aí ele vai orar pelos doentes da ilha, irmãos, e cura os doentes da ilha. Olha só, irmãos, Paulo podia, poxa vida, essa cobra veio me morder, eu fui ajudar a catar graveto lá, né, madeira, às vezes a gente fica assim, irmãos, né? Foi preso em Roma, e eu gosto de pensar Paulo chegando em Roma, irmãos, como um prisioneiro. Não, prisioneiro de Roma não, missionário de Jesus, prisioneiro de Jesus, que ia proclamar o Evangelho. Então Paulo não fica frustrado, irmãos, ele não fica desanimado. Ele diz à igreja de Filipos: todas estas coisas estão contribuindo para o avanço da obra missionária, para o progresso do Evangelho. Irmão, isso é visão de Deus, irmãos. E eu gosto dessa palavra progresso aqui, no original procope, que é um termo militar daquele exército ou aquele grupo de desbravadores
que entram assim, numa mata onde não tem trilha, não tem caminho, e eles vão fazendo o caminho deles. Então, o que Paulo usa aqui é que o Evangelho está penetrando em lugares assim, nunca penetrados. E eles, então o Evangelho está caminhando assim, irmãos, desbravando, derrubando barreiras. O exército de Jesus está avançando, um trabalho pioneiro, onde nunca ninguém anunciou, e ele vai abrindo o caminho, irmãos, novos territórios. É essa palavra que Paulo está usando aqui, e ele diz assim: tudo que tem acontecido está contribuindo para que Jesus seja conhecido. Isso é demais, irmãos, isso é algo assim, maravilhoso. Paulo poderia, vamos dizer assim, pensar, né, nos seus problemas, nas suas lutas, nas suas dificuldades, mas ele não focaliza, ele desfocaliza, né, desfoca, não sei qual a melhor palavra, a sua vida, o seu problema, e ele foca em quê? No Evangelho, na vontade de Deus. Ele não centraliza a sua vida, mas centraliza o Evangelho. O importante é que o Evangelho está prosseguindo. Se eu estou sofrendo ou não, se eu estou sendo injustiçado ou não, não importa, é importante que Jesus seja conhecido. Às vezes a gente fica com autopiedade, esse sentimento toma conta de nós focalizando nosso sofrimento, nossa luta, irmãos, Paulo entendia, irmãos, que o seu sofrimento não era fruto do acaso, não era por causa da perseguição dos homens, nem pela fúria de Satanás. Tudo aquilo que ele passou, estava passando, tinha um propósito do alto, lá do céu, tinha um propósito de Deus. O Evangelho prosseguindo. Paulo não acreditava em determinismo, em fatalismo, em destino, sina, karma, como muitos falam aí. Paulo diz: Deus está no controle. Deus está no controle. Então, irmãos, a gente tem que falar isso com toda a convicção, mas convicção nas horas difíceis, na hora dos problemas, na hora das dificuldades. Deus não perdeu o controle da minha vida, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis. Ele tem um propósito para aquilo que está acontecendo comigo. Algum propósito na minha vida, na vida dos que me cercam. Deus tem um propósito. É muito importante você entender isso. É muito importante você crer nisso, porque, com certeza, a sua fé vai ser vitoriosa, para a glória de Deus. Amém? Segundo lugar, o progresso da obra missionária acontece quando aproveitamos todas as oportunidades para falar de Jesus. Verso 13, por favor, vai o verso 13 aí. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Você sabe que a guarda pretoriana era a elite do imperador, uma tropa de elite, vamos botar esse termo aqui, brasileiro, né? Tem uma tropa de elite aí, tem filmes, né? Então, era a tropa de elite do palácio do império, lá do imperador, por volta de 9 a 10 mil soldados, irmãos, tinham trânsito no palácio, e de alguma forma tinham influência política. E aí, queridos, olha só o que acontece com Paulo. Dia e noite, durante 2 anos, este homem era acorrentado
a um soldado pretoriano. Agora, você pode imaginar o que acontecia quando Paulo tinha do seu lado um soldado, irmãos? O turno de 6 horas, 4 por dia, tá? O que acontecia? Irmão, Paulo, ele vivia o Evangelho. O Evangelho estava no sangue dele. E você pode imaginar esse homem calado? Jamais. Todas as pessoas, todos os soldados que estavam ao seu lado, estavam sendo evangelizados. Todos os soldados, irmãos. Ah, irmão, isso é maravilhoso, queridos. E os pretorianos conheciam agora outro Curios, que não era o César, era Jesus, o Senhor Jesus. Ele estava evangelizando o exército romano. E quando ele vai para uma casa alugada, né, ele continua falando de Jesus. As pessoas iam até ele, porque ele estava tipo prisão domiciliar. Continuou falando do Evangelho. Verso 13, continua assim: toda a guarda pretoriana, olha só, e todos os demais. É o 13, errei? Tá? Então, olha só, além desses soldados, né, outros oficiais e o povo comum que tinha acesso a esta casa, que podia estar. Agora, no capítulo 4, verso 22, veja só, Paulo diz à igreja de Filipos: todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de, olha só, irmãos, santos aqui, você sabe que são os cristãos, né? Os santificados, né? A igreja. Casa de César, irmãos, os pretorianos, evangelizados, mandam saudações, os convertidos, irmão, que também agora eram igreja de Jesus, salvos, transformados pelo poder de Jesus. Temos nós evangelizado, irmãos, as pessoas que, pelo menos as pessoas que estão próximas de nós? Todos nós temos familiares que não são cristãos. E ninguém vai pegar no pescoço de ninguém. Mas precisamos testemunhar para eles, irmãos, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos. Queridos, é triste, é doloroso um sentimento de você ver uma pessoa partir e você não ter aproveitado a oportunidade de falar de Jesus para ela. Você teve oportunidade e não falou, aquela pessoa partiu sem Jesus. É duro, irmãos. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades, irmãos, em todos os lugares que tivermos. Não é questão de só falar de Jesus, porque tem crente chato, né, irmãos? Tem crente intragável. Não. Vocês sabem disso. Falar na hora certa, irmãos, a palavra certa. Deus dá oportunidade, irmãos, para testemunhar, para falar de Jesus. Dizem que um lugar de muita fofoca é onde? Salão de beleza. As mulheres falam isso, né? Você fala de Jesus no seu salão de beleza? Oportunidade, irmãos. Oportunidade de falar de Jesus. Você fala de Jesus para os seus pacientes, seus funcionários, para seus patrões,
Fala de Jesus. Testemunho de Jesus. Às vezes a gente fica focando só o sofrimento, a luta, a dificuldade, reclamando. Para disso, meu irmão. Para de inventar desculpas também. Vamos aproveitar as oportunidades, queridos, que Deus nos dá, esse contato com pessoas, para falar de Jesus. Fala da sua experiência. Jesus mudou a minha vida. Qual foi a experiência do cego? Eu era cego e agora vejo. Foi Jesus, olha só. Eu era cego, agora vejo. Foi Jesus que fez isso. Só isso, irmãos. Jesus transformou minha vida. Vamos falar de Jesus. Terceira lição que eu tiro aqui, irmãos. Quando há progresso no Evangelho, é quando encorajamos outras pessoas a pregarem a palavra. Quer dizer, não só pregar, mas encorajar outras. Olha só, verso 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Olha que palavras interessantes, irmãos. Estimulados no Senhor, por causa das minhas algemas, ousam falar de Jesus com mais coragem. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Quando você estimula, quando você, de alguma forma, ajuda alguém a viver a verdadeira vida cristã, a viver o amor de Deus, a testemunhar deste amor de Deus. Como é importante, irmãos, enfrentar as lutas e dificuldades, mas não deixar de anunciar o Evangelho. Podem vir provações, podem vir cadeias, podem vir sofrimentos, mas eu vou testemunhar independentemente da circunstância que eu esteja vivendo. Você já pensou o porquê que os cristãos passam pelos mesmos problemas que os não cristãos? Eu sei que tem alguns que a gente passa por ser testemunha de Jesus, né? E se a gente quiser se livrar, é só fechar a boca, é só não testemunhar, tá? Então não vai haver perseguição, não vai haver nada disso, mas nós não podemos fazer isso, nós temos que testemunhar. Mas por quê, irmãos? Para mostrar para as pessoas como nós enfrentamos os mesmos problemas, mas com uma diferença, uma grande diferença. Nós temos Jesus, nós enfrentamos com Jesus. Quantas pessoas enfrentando enfermidades, irmãos? Mas nós enfrentamos com Jesus, nós enfrentamos as lutas com Jesus. Às vezes a gente fica questionando, né? Por que João Batista morreu daquele jeito? Estevão, Tiago, e por quê? Por quê? Por quê? E eu lembro de Estevão, né? Foi o primeiro mártir do Evangelho. Quem estava assistindo de camarote? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Quando ele fala de aguilhões, quando ele se converte a caminho de Damasco, eu imagino que era o aguilhão do Espírito Santo de Deus, do testemunho de Estevão, sabe, ferroando o coração dele. Progresso do Evangelho. Enquanto um morre, Deus converte vários, e Paulo foi o maior pregador do Evangelho.
o maior plantador de igreja. Então, como é importante, irmãos, encorajarmos outras pessoas. Os crentes, Paulo está dizendo aqui, foram fortalecidos. Os crentes foram encorajados, ficaram mais entusiasmados, começaram a testemunhar com ousadia a palavra de Deus. E Deus foi sacudindo aquele povo. Crentes foram estimulados a falar com coragem e ousadia a palavra de Deus. Sua vida encoraja outros, irmãos? Para pensar um pouquinho. Sua vida encoraja outras pessoas? Poxa, olha fulano, como é que Deus transformou a vida dele ou dela? Olha como ele enfrenta as dificuldades, as lutas. Olha só, ele não se desanima com facilidade, ele vai em frente. A vida dele é uma inspiração para nós. A vida dele é um estímulo para nós. Será que as pessoas podem dizer isso de você? Mesmo enfrentando lutas e dificuldades. A Hebreus 11:4 diz que, por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto, quem sabe o restante? Ainda fala. Mas não é só de Abel, né? Mesmo depois de morto, ainda fala. Nós tivemos uma conferência aqui que falou de legado. Conferência da Forte e Corajosa, né? Que legado estamos deixando? O que nós estamos plantando? E quando a gente fala de plantar, não é plantar bananeira, não. Caju. É plantar o Evangelho. A mensagem do Evangelho. O testemunho do Evangelho. Eu estou plantando amor no coração das pessoas. Nós estamos falando do amor do Pai. O pastor Romão falou hoje de manhã sobre amor. Será que as pessoas nos veem, irmãos, com esse amor? Tertuliano, ele disse que as pessoas na época da igreja primitiva ficavam admirados, as pessoas ficavam admiradas com o amor que existia na igreja. Olha como eles se amam, olha como eles cuidam uns dos outros. Temos feito isso, irmãos? As pessoas podem ver o amor de Deus em nossa vida, em nosso testemunho. Que legado nós vamos deixar? Irmãos, faleceu ontem com 92 anos o meu professor de homilética, pastor Jerry Stanley Key, um homem de Deus, um homem que vivia o Evangelho, um homem que amava a palavra, pregava a palavra, e tudo que eu sei, foi ele que me ensinou. Tudo que eu sei de pregação, foi ele que me ensinou. O Brasil inteiro está falando dele, irmãos. Milhares de alunos. Este homem chegou novo aqui, para ser missionário aqui no Brasil. Só foi embora para os Estados Unidos quando ele não aguentava mais, queridos. Os filhos se tornaram missionários aqui. Olha só, irmãos. O que esse homem deixou? Que vida! Que testemunho! Que estímulo! E eu fico pensando, irmãos, quando a gente perde um ente querido, eu sempre gosto de dizer que quando a pessoa parte, a gente não perde, né? Porque
Você perde quando você não sabe onde está, né? Perdi alguma coisa. Nossos entes queridos, salvos em Cristo, a gente sabe onde estão, nos aguardando lá no céu. Mas, irmãos, a gente que quando faz sepultamento fica pensando sobre isso. O que essa pessoa deixou? Não adianta inventar na hora. Porque tem gente que acha que... eu já contei aqui que um menino, num culto fúnebre, chegou, já tinha começado o culto, ele e as pessoas falando do seu pai, do defunto, né? Ele falou para a mãe, é papai mesmo que está lá? É papai mesmo? É o corpo do papai que está lá mesmo? Não adianta florear, né? O pessoal fala, não adianta dar flores no caixão, tudo bem, a última homenagem, mas faz quando a pessoa está em vida, está ouvindo, diga que ama, abraça, beija seus entes queridos, que depois, irmãos, não dá mais tempo. Volta ao verso 14 aí, queridos. Outro detalhe do verso 14, fala assim, a maioria dos irmãos. Olha o detalhe. A maioria, em sua maioria. Então, o que nós entendemos aqui? Que de uma certa forma, havia uma divisão na igreja. Isto é, nem todos foram estimulados, nem todos estavam pregando, nem todos estavam testemunhando. Tinha um grupo que não estava fazendo nada disso. E, graças a Deus, que o despertamento atingiu a maioria. Porque, às vezes, na igreja, irmãos, ou nas igrejas, a maioria são os desestimulados. Irmãos, o grupo maior era de estimulados no Senhor, que trabalhavam, que pregavam, que testemunhavam, eram fiéis a Deus, mas tinha um grupo menor de desestimulados que não pregavam, não queriam saber, estavam ali só por estar. Agora, nas igrejas, temos esses dois grupos, com certeza, os estimulados, os que pegam, né, para rachar mesmo, conta comigo, estou aqui, arregaça as mãos, vamos lá, vamos fazer a obra de Deus, vamos evangelizar, vamos sustentar os missionários, vamos lá, nada vai nos abater, eu vou vencer minhas limitações, eu vou fazer, estou aí, conta comigo. Crente raízes profundas, irmãos, que pode vir seca. Essa seca aí, muitas plantas morreram, né? Muitas árvores. Crente Monte Sião, que não se abala com as tempestades, são firmes, são fortes, pode contar com eles. Eles vão à luta. Ele não nos deixa sozinhos, não. Agora, queridos, eu quero fazer duas perguntas sobre isso, em relação à nossa igreja. Não estou falando em todos agora, a nossa. Primeiro, a maioria dos membros dessa igreja são dos estimulados ou desestimulados? A maioria é de fiéis ou de infiéis? A maioria é de comprometidos ou descomprometidos? A maioria dá um bom testemunho ou um mau testemunho? A maioria diz, estamos juntos, pode contar com a gente? Ou a maioria é estou fora,
não é comigo? Cada um tem que responder, né? Ah, não sei, pastor. Agora a segunda pergunta. Você está em qual grupo? Você se encaixa em qual grupo? Estimulados ou desestimulados? Avalie a sua vida, meu irmão. Você teve uma experiência real com Jesus? Você ama as coisas de Deus? Você busca o reino de Deus em primeiro lugar? É uma alegria trabalhar para Jesus. Você gosta disso? Você gosta de se envolver? Você busca o Senhor? Você tem comunhão com Deus? Você faz sua devocional? Você ama estar junto com o Senhor? Na presença de Deus? Estimulado pela palavra do Senhor? Ou, não vai dar não. Se der tempo, se sobrar tempo, vou ser fiel na entrega daquilo que pertence ao Senhor, não. Tem outros irmãos na igreja. Será que é assim, irmãos? Outros vão contribuir para a obra missionária. É interessante que nos versículos 15 a 18, Paulo fala que alguns pregavam o evangelho por uma motivação errada. Paulo diz, não importa. O importante é o poder do evangelho. Quando o evangelho é pregado, ele tem poder. Ele tem poder. Não fica pensando, fulano, não fica pensando nos outros, não. Deixa pregar o evangelho da forma que eles estão pregando. Eu ouvi uma história, não sei se foi verdade, de uma igreja que foi fundada por um bêbado. Mas igreja fundada por um bêbado. É que o bêbado era desviado e ele ficava na praça lá, eu não sei fazer mais bêbado, porque eu fiquei bêbado há muitos anos, né? Antes dos 17, né? Bebi quase todas, tá, irmãos? Minha família inteira sabe disso e todo mundo. Então, mas pensa, um bêbado na praça, cambaleando, porque Jesus disse, porque na palavra de Deus, pregava quando estava bêbado. E aí, alguém que ouvia, falou assim, se o que ele está falando é verdade, nós estamos perdidos. Aí começaram a pesquisar se aquilo era verdade mesmo, se converteram, e aí um se converte, o outro se converte, e aí a história diz assim, uma igreja fundada por um bêbado, né? Mas, irmãos, o poder está no evangelho. A palavra que não volta vazia é a palavra de Deus, não é a palavra do pregador, não, irmãos. Tem gente que esquece a Bíblia. Olha, irmãos, eu não fico olhando as pregações na internet, mas às vezes o grupo de pastores, né, compartilha alguma coisa. Irmãos, a pessoa larga a Bíblia, até fecha a Bíblia, e vai para lá, vai para cá, vai para... Não, nada com nada, irmãos. É triste isso, irmãos. Isso está acontecendo, irmãos. Pregar a palavra de Deus, poder está na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus. Para terminar aqui, o progresso da obra missionária acontece quando aproveitamos os meios de comunicação para pregar o Evangelho, a palavra. No versículo 1, quem escreve, Paulo e Timóteo, estão enviando a carta. Paulo e Timóteo. E você sabe que Paulo escreveu cartas da prisão, quais foram? Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. Uma cola dessa, né? Irmãos, a mensagem de Deus, através dessas cartas, ganharam o mundo inteiro, irmãos. Espalhou-se pelo mundo inteiro, chegou até nós. Mensagem de Jesus, mensagem confortadora, que estimula, que transforma. Então,
Paulo, preso, escrevia cartas. E ele diz: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus está sendo divulgada. Falou aos soldados pretorianos, a igreja foi estimulada, escreveu cartas. Olha só, oportunidades. Irmãos, irmãs, queridas, vamos aproveitar as oportunidades que temos. Há tantos meios de pregar o evangelho hoje, irmãos. Hoje não se escreve mais carta, né? Só manda mensagem, aí o celular. Mas tem os meios de comunicação, irmãos. As redes sociais. As redes sociais. Não substitui o seu testemunho, sua pregação, sua evangelização na vizinhança, na faculdade, no trabalho. Mas, irmãos, quantas besteiras são passadas pelas redes sociais. Coisas até engraçadas, eu admito. Coisas horríveis. Tem gente que vai lavar roupa suja nas redes sociais. Que tristeza, irmãos. Aproveita, meu irmão. Bota uma mensagem. Curta. Não adianta botar um texto de todo tamanho, que ninguém vai ler, irmãos. Bota um versículo da Bíblia. Aquele que falou o seu coração naquele dia. Vai lá. Bota a mensagem no seu grupo. Vai. Continua. Nós temos uma reflexão diária. Manda essa reflexão para alguém. Faz alguma coisa, meu irmão, minha irmã. Pregando o evangelho, anunciando, aproveitando as oportunidades. Quero encerrar. A primeira evidência do progresso missionário, irmãos, é quando há conversões. Você já entregou sua vida a Jesus? Você que está aqui, você que está me acompanhando pela internet, você já entregou sua vida a Jesus? Já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Já se arrependeu dos seus pecados e creu no sacrifício de Jesus por você? Faça isso, correndo, faça isso hoje. E quando nós entregamos nossa vida a Cristo, irmãos, vamos lembrar, tudo está no controle de Deus. Nada vai acontecer por acaso. Todas as circunstâncias, detalhes, lutas, dificuldades, têm o controle do Senhor. Outra coisa, recebemos essa missão, Deus nos deu. Nós precisamos completar essa missão, irmãos. Precisamos completar. É nossa missão, minha e sua. Então vamos fazer isso, irmãos. Vamos espalhar o evangelho onde nunca ninguém falou. Nós temos um desafio esse mês, o início do mês que vem, de ofertar para missões. Essa oferta é enviada para a Junta de Missões Mundiais, para enviar mais missionários, para sustentar missionários. E teve um ano, que eu não lembro qual, nós fizemos esse marcador de Bíblia. Alguém tem? Puxa vida! Eu guardo dentro da minha Bíblia. Como nós, os cristãos, investem seu dinheiro, olha só. Uma pesquisa mostra, irmãos, não foi eu que fiz não, que os cristãos gastam mais com chicletes e balas do que com missões. Gastam mais com refrigerantes do que com missões. Gastam mais com produtos de beleza, e aí, muito mais, né, irmãos, do que com missões. Gastam mais com comidas supérfluas do que com missões.
com roupas do que com missões, com animais de estimação do que com missões. E aí vai falando aqui, né? E os cristãos, de um modo geral, não gastam R$1 por dia com missões. Você pesquisa, irmãos. Graças a Deus que não é a maioria, eu espero. Quanto você está investindo em missões? Quanto? Irmãos, a gente gasta com tanta coisa estraga na nossa vida, né, irmãos? Roupa, comida estraga na sua casa? Quantos brinquedos tem jogados na sua casa, você que tem filho pequeno? Irmãos, vamos priorizar mais, vamos investir na obra missionária, vamos ser comprometidos, estimulados, fiéis. Seja intencional em todos os seus contatos. Saia de casa pensando: quem Deus vai colocar diante de mim para eu falar de Jesus? Pensa nisso. E se você faz um propósito de priorizar a obra missionária, de fazer com que esse evangelho se propague com mais velocidade e atinja tanta gente que nunca ouviu falar uma vez, vamos fazer esse propósito hoje, irmãos, de fazer mais por missões, de orar mais, testemunhar mais e ofertar mais. Você faz esse propósito, fique de pé para a gente cantar o hino de missões. Vamos cantar. Vamos completar a missão. E aí depois nós vamos orar, pedindo a Deus que nos fortaleça para que vamos todos nós completar essa missão. A igreja de Jesus vai completar essa missão. Amém? Beleza, pode ficar um pouquinho para frente, que eu fico um pouquinho para trás.